Senhor, eu vim aqui te encontrar, pelo meu louvor, te exaltar. Eu bem sei que muitas vezes as palavras deixam de expressar tua pessoa. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um dia, Senhor. Oro por aquelas crianças de outros países que não te conhecem, Jesus. Também oro por aquelas crianças
que não tem o que comer, Senhor. Oro também pelo ano de 2021, Senhor, que seja um ano de bênção, Senhor. Também quero agradecer por missões mundiais, cuidar do mundo inteiro, Senhor. Também quero orar pela obra missionária no mundo e pelo envolvimento da igreja, Senhor. Também quero orar pelos países da África, Europa, América, Ásia e Oceania, que venham de conhecer, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, nessa oportunidade eu gostaria de pensar com vocês sobre a temática: a fé que te conduz para a vida eterna. E para abordar esse assunto, eu escolhi a passagem bíblica que está registrada na primeira carta de João, no capítulo 5, do versículo 5 em diante, que diz assim: quem vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue. Os três concordam entre si. Se recebeste testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: ele deu testemunho de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. O testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes vida eterna. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês é o testemunho que o Pai dá de seu Filho. A Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 18, diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nos que os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Em Tito, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes da fundação dos tempos, dos séculos. Deus dá testemunho de seu próprio Filho, testifica através de seu Filho. Deus se revela através da pessoa de Jesus Cristo. No entanto, Jesus, quando é questionado por Filipe, mostra-nos o Pai, ele fala assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então, como Deus testifica da pessoa de Jesus Cristo, e Deus é um Deus que não pode mentir. Entretanto, quando nós nos recusamos a acreditar no testemunho que Deus dá de seu Filho, a Bíblia diz que fazemos de Deus mentiroso. Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 10, diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que deu de seu Filho. Nós precisamos entender que quem nos prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. A Bíblia fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele cumpre. Se você pegar todas as promessas feitas por Deus, registrado na Bíblia Sagrada, você vai ver que todas essas promessas
estão se cumprindo, já se cumpriram algumas e outras estão se cumprindo, mas é uma realidade. É uma realidade incontestável. E nós precisamos atentar para isso. Porque Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ele deu o seu bem mais precioso, o seu Filho unigênito, para que hoje eu e você tivesse a oportunidade de ter vida eterna. Tivéssemos a prerrogativa de ser chamados filhos, tendo em vista que lá em Efésios, no capítulo 2, a Bíblia relata que por natureza nós éramos filhos da ira de Deus. Hoje tem uma prerrogativa de ser chamado filhos amados. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que coloca a sua fé em Jesus Cristo, está dizendo que Deus é verdadeiro. Mas todo aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, está chamando Deus de mentiroso. Está fazendo do Criador do mundo aquele que, por característica própria, ele não mente, ele não pode mentir, ele não pode ir contra a sua própria natureza, pois o pai da mentira é Satanás, e nós precisamos acreditar naquilo que a palavra nos diz, pois só teremos vida e vida eterna através de Cristo Jesus. A palavra também, ela testifica. A própria Bíblia que nós lemos, ela há de nos julgar no último dia. Ela há de testificar de tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi anunciado. Lá em João, no capítulo 12, no versículo 47 e 48, diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Todas as palavras que foram anunciadas por homens, inspirados pelo Espírito de Deus, por homens que depositaram a sua fé em Cristo Jesus, que crê nisso, que anuncia esse Evangelho, como eu estou fazendo agora, anunciando esse Evangelho, o Evangelho que produz vida, não é um Evangelho que foi pregado somente com palavra, mas com o poder do Espírito Santo, que tem o poder de transformar a vida do homem. E através dessa palavra é que o Espírito Santo trabalha no coração do homem e leva o homem ao arrependimento e ao reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor. Pois a própria palavra testifica dele. A outra pessoa que testifica que Jesus Cristo é o Senhor, que só Ele tem o poder da vida eterna, é o Espírito Santo de Deus. Em João, no capítulo 16, Evangelho de João, já não é carta, é Evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 8 ao 11, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, quando o Espírito Santo vier. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Satanás já está julgado. Mas para você e eu, Deus deixou uma oportunidade de obter vida eterna. Para isso, é preciso ter arrependimento. Primeiramente, é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Reconhecer que você é um pecador e que precisa da graça de Cristo. E mediante a isso você se arrepender dos seus pecados. E o sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado. Não importa o que tenha feito, o que importa é que você se arrependa e não pratique mais. E reconheça Jesus como teu Salvador.
E aí sim você terá a vida eterna. Em Mateus, no capítulo 12, no versículo 31, diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? É não reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. E aí muitas das pessoas se perguntam, existem pessoas boas nesse mundo? Sim. Pessoas que praticam boas obras, pessoas que são íntegras, são honestas. Porém, quando a gente fala que há necessidade de reconhecer Jesus como seu Salvador, essas pessoas ignoram. O que essas pessoas estão fazendo? Chamando Deus de mentiroso, blasfemando contra o Espírito da verdade. A própria palavra fala assim: e o Espírito é que testifica, e o Espírito é a verdade. E quando as pessoas ignoram isso, estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E muitas das pessoas não entendem isso. E ficam se perguntando, será justo a pessoa perder a vida eterna porque não reconheceu o testemunho do Espírito Santo de Deus e de Deus e da própria palavra? A realidade é que é justo sim, porque Deus, Ele criou algumas condicionais para que o homem tenha vida eterna. Ele pagou um preço muito alto. A própria Bíblia fala em Filipenses que Ele se esvaziou da sua deidade, se fazendo em forma de homem, sofrendo uma morte de cruz por obediência, para que a sua vida e a minha vida fosse resgatada. E aí você pergunta se isso é justo? Claro que é justo. Ele pagou um preço muito alto, um preço que homem nenhum poderia ter pago, e por isso Ele se fez homem. Se fez homem para pagar o preço devido em resgate de nossas vidas. E a única coisa que Ele pede é que você creia, acredite, que você acredite no testemunho da água, do sangue e do Espírito Santo e do próprio Deus. E em Mateus 3, no versículo 16 e 17, ele vai relatar o batismo de Jesus Cristo. E quando a Bíblia fala que são três que testificam: o Espírito, a água e o sangue. Quando ele se refere à água, ele se refere ao batismo de Jesus. João Batista não queria batizar Jesus, falou que eu não sou digno de batizar o Senhor, mas era mister que isso acontecesse, para que desse testemunho dele. E lá em Mateus 3, 16 e 17 diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado. No momento do batismo de Jesus, a água testificou, o Espírito testificou e Deus testificou sobre a pessoa de Jesus Cristo, validando a obra de Cristo aqui na cruz, validando a presença de Cristo entre os homens, que o Verbo se fez carne, Ele se fez presente em nosso meio, para que hoje eu e você tivesse vida eterna. E quando se fala do sangue, se fala da sua morte na cruz. O sangue que foi derramado na cruz testifica que Jesus Cristo morreu. Mas a sua palavra também diz que Ele ressuscitou. Então por isso que três são testemunho: o Espírito, que vivificou Jesus Cristo dos mortos, a água
onde Cristo se batizou, e o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Em Mateus 27, 54 diz assim: e o centurião e os que ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E para comprovar que o sangue testifica, eu quero ler uma passagem que está lá em Gênesis 4:10, que diz assim: e disse Deus, quando Caim matou Abel, disse Deus para Caim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, para que você tenha certeza que o sangue testifica, eu coloquei essa passagem, porque o sangue de Abel clamava justiça a Deus pelaquilo que seu irmão tinha feito. O sangue de Jesus clama pela justiça da pessoa de Jesus Cristo, que morreu em resgate da minha vida e da sua vida, para que hoje eu e você tivéssemos vida eterna. Concluindo, em João 5,4 diz assim: porque todo aquele que nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A vida eterna não é obtida por obra. Lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. De maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. E nós costumamos ouvir pessoas dizer que todo caminho leva a Deus. Mas isso é uma falácia. Porque lá em Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. E João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão pela pessoa de Jesus Cristo. Então pense nisso e você possa colocar a sua fé em prática e acreditar no testemunho do Pai, do Espírito Santo, da água e do sangue. Porque se você acreditar nisso, isso vai produzir em você vida eterna. Isso vai produzir em você a paz que excede todo entendimento. Isso vai produzir em você uma esperança viva, que é Jesus Cristo. Pense nisso e que Deus te abençoe. O teu amor